Vamos hoje fazer uma introdução aos nossos estudos do livro de Deuteronômio, tá? Então, hoje eu não vou ler nenhum capítulo ainda. Vocês sabem que a gente vai lendo os capítulos, né? E vai meditando nos capítulos. Hoje nós vamos, então, fazer uma abordagem geral desse livro. Nós vamos começar a estudar nas quartas-feiras. E semana que vem, se vocês quiserem, nós começamos no capítulo 1. Só que eu quero começar com um versículo. Eu penso que esse versículo ele é extremamente importante para o estudo de todo o livro. Alguns versículos aqui, né? Então vamos então começar. Quero destacar especialmente os dois versículos 4 e 5, mas 4 ao 6, na verdade, mas nós vamos ler a partir do primeiro versículo, tá bom? Deuteronômio capítulo 6, a partir do primeiro versículo, diz assim a palavra do Senhor. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em o guardares, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Vamos ler também o 7. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Amém. Vamos orar, irmãos, e vamos pedir que o Senhor, nosso Deus, Ele fale conosco, através da sua palavra, que nós vamos meditar nesta noite. Ó Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos, Senhor, para te adorar, para te buscar nesta quarta-feira. Te pedimos, perdoe os nossos pecados, nossas faltas, Senhor, pelo sangue de seu Filho. E vamos começar, Senhor, esta caminhada. Já temos feito desde Gênesis e vamos agora entrar neste novo livro, o quinto livro, um livro tão maravilhoso que é Deuteronômio. Ó Senhor, fale conosco, fale hoje ao nosso coração e nos ensine, Senhor, em toda essa nossa leitura. Em nome de Jesus, estudo e meditação nos capítulos deste livro. E essa introdução que vamos fazer hoje, que nós possamos realmente, Senhor, compreender o ensino geral deste livro maravilhoso. Em nome de Jesus, que assim seja. O perdão dos nossos pecados em Cristo, para a sua glória e para o nosso bem eterno. Amém. E amém. Amém, meus irmãos. Olha, então o que eu quero fazer hoje é uma introdução geral do livro, para que semana que vem, com a graça do Senhor, nós possamos começar a estudar, ler os capítulos e estudar a palavra do Senhor. Olha, eu li com vocês este trecho, que é um trecho importantíssimo, um trecho, inclusive, citado pelo Senhor Jesus no Novo Testamento, não é? Então, quando ele diz aqui, especialmente o versículo 4 e o versículo 5, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Então, aqui, podemos dizer que é a mensagem principal do livro de Deuteronômio. É exatamente essa: Deus é um, existe um único Deus, e nós devemos amá-lo. Especialmente aqui para o povo de Israel, que ele está falando, né? Naquele momento, naquela situação que o povo estava vivendo, mas é claro que ele está falando para todos nós, né? Para todos nós. Então, a palavra de Deus, ela vai nos falar aqui, nos mostrar aqui, meus irmãos, que
Deus ele está preparando um povo dentre todas as nações. Isso aqui vai ficar bem claro na leitura do livro. E já tem ficado claro nas leituras anteriores que nós temos feito dos outros livros, que Deus está preparando um povo e para ser seu, para ser o povo que o ame, que o adore, que o sirva. Ao mesmo tempo, um povo que venha levar essa mensagem para os outros povos também. Na verdade, nós sabemos que desde Abraão, você lembra? Quando o Senhor disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Desde Abraão, Deus está preparando esse povo. Aqui no Antigo Testamento era aquela nação, mas que estava apontando, na verdade, para a igreja do Senhor Jesus, que seria aquele povo que levaria a palavra dele a todas as nações. E o centro de tudo, meus irmãos, é a questão de que as pessoas, esse povo, deixe a idolatria, deixe de adorar deuses falsos, porque são falsos, só o Senhor é Deus. E venha amar esse Deus, venha servir esse Deus. Mas isso só é possível porque primeiro eles foram amados por Deus, primeiro eles foram escolhidos por Deus, que vai ficar bem forte, bem claro no livro de Deuteronômio, é exatamente isso. Deus escolheu essas pessoas, amou essas pessoas, e essas pessoas agora vão amá-lo, vão adorá-lo, vão viver para ele como único Deus, e vão levar adiante a sua mensagem, a sua palavra para... vão brilhar no meio deste mundo cheio de idolatria e cheio de trevas. Então a mensagem de Deuteronômio é essa: o Senhor, seja essencial, assim, né? É que o Senhor é Deus único, e que ele tem esse povo, e ele amou esse povo, e ele vai ser amado e vai ser adorado como o único Deus desta nação, deste povo, meus irmãos. Mas este livro, como nós sabemos, irmãos, ele é um livro também de despedida. Moisés ele está fazendo seu último discurso. Na verdade, nós temos aqui, na verdade, nem é só um discurso, são 3 discursos. Mas esses 3 discursos eles estão unidos, como se fosse realmente um único discurso. Mas são 3, na verdade, em que ele vai se despedir do povo de Deus, do povo de Israel, porque ele não vai entrar na cidade, ele vai morrer, porque Deus determinou assim. Mas, irmãos, ele, como toda despedida, e até um certo teólogo enfatiza muito isso, né? Como toda despedida, é uma questão de que quando você está deixando, está despedindo, até mesmo quando um pai de família, ele sai da sua casa, ou para fazer uma viagem, ou para ir num lugar rapidamente, dentro da própria cidade, mas ele deixa os filhos pequenos, ele dá umas palavras, últimas palavras muito importantes de recomendação, para que nada dê errado, né? Em relação, então, ao futuro, em relação a que aquelas pessoas vão fazer a partir do momento que ele não estará mais com eles. Então, Deus, aliás, Moisés, que está morrendo aqui, ele vai dar essas últimas palavras, irmão, nesse mesmo espírito de incentivo, ânimo, exortação, alerta também, para que esse povo, que vai ser agora conduzido por um novo líder, Josué, eles não se percam, eles não se afastem, mas eles se aproximem cada vez mais do Senhor, em adoração, em louvor, porque eles são chamados por Deus para isso, né? E Deus tem feito uma obra na vida deles. Então, Moisés está fazendo isso aqui. E o livro se chama Deuteronômio, irmãos. Por que motivo? Deuteronômio, uma palavra que não está lá no original. Na verdade, se nós formos olhar para a maneira como os hebreus, né, eles chamavam esse livro, era pelas primeiras palavras do livro. Queria que vocês lessem aí o primeiro versículo do livro, que diz assim: estas são, Deuteronômio, capítulo 1, verso 1. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel. Então, era costume dele chamar o livro, na verdade, estas são as palavras, ou as palavras, né? E a Deuteronômio, porque foi um termo usado já ali na primeira tradução, na verdade, e que, irmãos, ele significa um outro livro da lei, o segundo livro da lei, ou um outro
um segundo pronunciamento da lei, está, porque na verdade é isso mesmo. Aqui, o que Moisés vai fazer? Moisés vai revisar, vai relembrar a lei e vai aplicar a lei à vida das pessoas. Os 10 mandamentos, você sabe, por exemplo, que os 10 mandamentos são repetidos em Deuteronômio. Está lá em Êxodo capítulo 20 e vai ser repetido no capítulo 6 de Deuteronômio, aliás, no capítulo 5 de Deuteronômio. E, irmãos, é uma repetição da lei, é uma explicação da lei, é uma aplicação da lei que Moisés vai fazer nesse livro, nos seus discursos, meus irmãos. Então, é um livro em que está indo embora o profeta, mais importante, Moisés, mas o povo vai continuar. E Deus vai continuar operando na vida do povo. E Moisés está preparando essas pessoas para isso, irmãos. Agora, o livro ele se divide, vamos pensar assim, o livro ele se divide em 3 partes, em 3 grandes discursos, né? Tem outras partes fora do discurso, mas os 3 discursos são as partes principais do livro. E a primeira parte, na verdade, não é o discurso ainda, é a parte introdutória, mas depois vem o primeiro discurso, que vai ali do primeiro capítulo, versículo 4, mais ou menos, até o final, mais ou menos ali o final do capítulo 4, é o primeiro discurso. O segundo discurso, que vai ali do capítulo 4 até o capítulo 27, é o maior discurso, o discurso que abrange quase todo o livro. O terceiro discurso é menor também, vai ali do capítulo 28 a 31, por aí assim. Então, irmãos, e a última parte do livro, 31 ao 34, são as palavras finais de Moisés e a morte de Moisés. A parte realmente de narrativa, né, que vai contar alguma parte histórica, mais assim, é principal ali a respeito de Moisés, já é no finalzinho do livro. Né? E aí a gente pensa na questão da autoria. Daqui a pouco eu vou voltar na questão do discurso, mas eu mencionei para vocês agora as 3 partes, os 3 discursos e as partes do livro. A questão da autoria, meus irmãos, tem sido debatido, mas nós podemos crer, sem sombra de dúvida, sem problema, que o livro é a essência de Moisés. Né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, quais são? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Pentateuco, que nós estamos estudando. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés. Mas é claro, quando nós pensamos ali no relato da morte de Moisés, o próprio Moisés naturalmente não relatou aquilo, né? Porque ele já tinha morrido. Então, fica para nós o seguinte, irmãos, esse livro, com certeza, ele foi editado, né? Então, não foi 100% Moisés que o escreveu, mas existiram ali edições, ou uma edição, ou mais edições. É claro que tudo é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Mas o que nós podemos dizer, então? Que a essência é a mensagem de Moisés, que Deus deu a Moisés. É o relato ali, é a apresentação dos últimos discursos de Moisés. Mas é claro que teve ali a mão de um editor ou outros editores para que esse livro chegasse até nós. E é claro, tudo conduzido pelo Espírito Santo, que é o autor último, na verdade, das Sagradas Escrituras. Mas vamos pensar na questão, irmãos, dos discursos. Né? Então, o primeiro discurso, quando a gente olha para os discursos, é muito importante, porque mostra exatamente o propósito do livro. O primeiro discurso, Moisés, ele vai falar da história. Ele vai fazer um relato histórico, relembrar a história, desde que o povo saiu, o Senhor o libertou, né? Especialmente ali, meus irmãos, na verdade, lembrando mais propriamente a questão ali do Sinai, de como Deus conduziu o seu povo, essa é a parte ali que ele vai, na verdade, enfatizar, até que eles cheguem aonde eles estão agora. Então, uma parte, irmãos, histórica, nós podemos ver aqui, convido vocês a olharem aqui os primeiros capítulos, né? Em que ele começa assim, olhem comigo aí rapidamente, capítulo 1, versículo versículo
Vamos ler desde o primeiro versículo mesmo, né? Para a gente pegar direitinho. Diz assim: estas são as palavras que Moisés falou a todo o Israel, além do Jordão, no deserto, na planície defronte do Mar Vermelho, entre Parã e Tófel, na verdade, e Labã, Azerote e Dizaabe. 11 jornadas há desde Horebe, caminho do monte Seir, até a cidade de Barné. E sucedeu que no ano 40º, no mês 11º, no primeiro do mês, Moisés falou aos filhos de Israel conforme a tudo que o Senhor lhe mandara acerca deles. Depois que feriu a Sion, rei dos amorreus, que habitavam em Hesbom, e Og, rei do Bazã. Então aqui, essa primeira parte, irmãos, é um relato histórico do que Deus tem feito. Versículo 8 diz: eis que tenho posto esta terra diante de vós, entrai e possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a eles e a sua descendência. Então, é um relato histórico do que Deus tem feito, mas, na verdade, que lembra lá desde Abraão, né? E, evidentemente, a libertação do Egito, tudo que Deus tem feito, e nessas caminhadas, para, irmãos, que o povo não esqueça dos grandes atos de Deus, das grandes obras de Deus, que o Senhor tem operado, que o Senhor tem feito. Deus é o Deus da história, que controla a história de todos os povos, de toda a humanidade. Isso fica bem claro em Deuteronômio e nos outros livros também, né? Mas que Deus tem um propósito especial com essa nação, que não é uma nação, vamos dizer assim, que humanamente falando tenha grandes atrativos, podemos até dizer assim, mas é o povo escolhido por Deus, são os descendentes de Abraão, a quem Deus ele tem um propósito de conduzidos. Então, meus irmãos, Deus está no controle, Deus está conduzindo. Moisés faz questão, então, de lembrar as pessoas dessas verdades para que elas lembrem que o Senhor os conduziu, que o Senhor está operando entre elas. Deus é o Deus da história. E Deus é o Deus da história do seu povo, é o Deus que tem chamado, escolhido, conduzido e salvou o seu povo e os está conduzindo à terra prometida desde Abraão. Agora, o segundo discurso, irmãos, que vai, então, ali, mais ou menos a partir do final do capítulo 4, capítulo 5 em diante, esse discurso, irmãos, é um discurso que que Moisés vai relembrar mais propriamente as leis do povo de Deus, que Deus deu ao seu povo. É nessa parte, por exemplo, que está a repetição dos 10 mandamentos e várias outras leis que Moisés vai relembrar, e baseado nessas leis, e veja que o livro ele tem um tom exortativo, um tom de alertar o povo, animar o povo, chamá-los realmente para a fé, para a obediência, para a gratidão, para o amor a Deus, por tudo que Deus tem feito. E essas lembranças, irmãos, dessas leis, são exatamente para lembrá-los delas, mas também para exortá-los, para animá-los, para chamá-los exatamente à obediência. E é nesse sentido que aparece esse versículo que nós iniciamos o nosso estudo desta noite, no capítulo 6, no versículo 4, quando o Senhor diz assim, vamos ler? Capítulo 6, versículo 4, que diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. Então, veja, esta lei, ela estaria no coração deles, essa palavra estaria no coração deles. E não seria uma coisa formal, mas seria uma resposta de amor. Eles deveriam amar o Senhor. Então, esse Deus que agiu, a primeira parte, né, o primeiro discurso, que agiu, que libertou, que tem conduzido o seu povo, que é o Deus da aliança, esse é o Deus que deu a eles a sua lei, e eles devem responder a esse Deus em amor, em gratidão, em fé, em obediência. Né? Então, Moisés está chamando, e mais, irmãos, eles deveriam viver em amor no cotidiano, vocês percebem isso, né? Ensinarás a teus filhos
assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. No dia a dia, eles deveriam amar esse Deus, servir esse Deus e ensinar aos seus filhinhos, ensinar a próxima geração. Você lembra de Jó? Que Jó era um homem riquíssimo, mas com o que ele se preocupava principalmente em relação aos seus filhos? É se eles tinham pecado contra o Senhor. Então, a preocupação dele era com a alma deles, era com a comunhão deles com Deus, era com a vida espiritual deles. Então, o que Moisés está falando aqui é que este povo, povo de Deus, iria assumir a terra não era o bem maior deles, eles estavam para assumir, né, para tomar posse da terra. A terra não era o bem maior deles, nem mesmo o fato de eles serem uma nação já grande, mas era Deus. Deus era o maior tesouro, Deus era o Senhor, devia ser adorado, amado, porque eles eram o povo de Deus, e eles deveriam passar isso aos seus filhos, ensinar isso aos seus filhos. Essa era a maior herança que eles poderiam deixar para os seus filhos. Né? Bem, meus irmãos, o terceiro discurso, qual é? Esse também é um discurso menor, que vai ali do capítulo 27, mais ou menos ali, ao capítulo 30, né? 31. Esse discurso, irmãos, o último, é um discurso da aliança, em que a ênfase de Moisés nesse último discurso vai ser a aliança de Deus com o seu povo. Então, nós percebemos o quê? Observe, o primeiro discurso trata mais da parte histórica, o segundo discurso da lei e o terceiro discurso da aliança. Essas coisas estão conectadas. É o Deus que age na história, que dá a sua lei ao seu povo, que o chama, que o ama e que quer e ordena que ele seja amado. É o Deus do povo e o povo de Deus. Uma resposta de amor a esse Deus que os amou, que os libertou. Mas isso tudo está baseado na aliança. Porque Deus faz uma aliança no Sinai. Esta aliança, existem as alianças antigas, anteriores, que a própria aliança ali, podemos lembrar da aliança que Deus fez com Noé, que é mais geral, mas em relação ao povo, a aliança que Deus faz com Abraão, o patriarca, a origem, né? O início de tudo começa ali com Abraão. Então, irmãos, Deus tem um compromisso, Deus livremente se compromete a cumprir, a salvar, a transformar, a libertar essas pessoas, e essas pessoas, elas estão nessa aliança com Deus. Deus não quebra a sua aliança, Deus não desfaz a sua aliança. O povo vai ser muitas vezes desobediente, vai abandonar, vai se afastar e vai receber as consequências disto. Existem as bênçãos e maldições também no livro de Deuteronômio. Não sei se vocês estão lembrados agora, mas existem aquelas bênçãos e maldições nesse livro aqui. E Deus vai mostrar exatamente que a bênção está no povo crer em Deus e amar ao Senhor. E a maldição está exatamente neles abandonarem o Senhor. Então, parte histórica, a parte do discurso histórico, o discurso da lei, com exortações, com aplicações da lei, e a parte da aliança. E, finalmente, irmãos, a última parte, temos os cânticos de Moisés, temos a narrativa, então, da morte de Moisés. Que, evidentemente, essa parte, podemos dizer com certeza que não foi o próprio Moisés que escreveu, né? Mas que um editor, dirigido pelo Espírito Santo, narrando ali, no finalzinho do livro, a morte de Moisés. E essa morte é a conclusão, irmãos. Moisés conclui, então, o seu livro. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho, no finalzinho do livro, nos últimos capítulos, a partir do capítulo 31. A partir do capítulo 31. Diz aqui que Moisés nomeia o seu sucessor. Veja que é o final já, né? Aí o cântico do testemunho na boca de Josué, cântico de Moisés, capítulo 32, a bênção de Moisés, capítulo 33, a bênção das tribos, e finalmente Moisés vê, capítulo 34, a última terra prometida,
e Moisés morre. Então, é muito interessante como o livro se encerra com esse cântico, com essa bênção e com essa morte abençoada, né? Vocês têm notado uma coisa que esses personagens principais das Escrituras Sagradas, eles morrem, mas eles morrem tanto abençoando. Vamos pensar em Abraão, vamos pensar em Isaac, que abençoou, vamos pensar em Jacó, que abençoou todos os seus filhos, e vamos pensar, irmãos, em José, que é tão importante nessa história também, e que morre profetizando sobre os seus ossos, né? Finalzinho do livro de Êxodo. Então, e Moisés morre também, abençoando, e morre, então, em esperança. É uma morte em esperança. Esperança em que sentido? Que a morte dele não encerra o que Deus vai fazer, mas que Deus vai continuar fazendo, né? E o livro se encerra da mesma maneira aqui. É uma morte abençoada, irmãos. Eu queria encerrar essa nossa... Eu fiz, na verdade, uma introdução muito rápida, para nós termos uma visão geral deste livro maravilhoso. Com a graça de Deus, eu digo para vocês que, claro, amo e amamos todos os livros da Bíblia, mas esse livro é um livro assim que é maravilhoso. Sempre quando eu leio, posso ler, e esse estudo que eu vou fazer com vocês, vamos orar, irmãos, para que Deus nos abençoe de maneira que essas leituras sejam muito edificantes para nós. Mas qual é a relação deste livro com o Novo Testamento? Vamos pensar aqui no último ponto e finalizando aplicando a nossa vida. Porque tudo que nós temos que pensar é exatamente nisso. Esse livro ele não está desconectado do Novo Testamento, nenhum livro do Antigo Testamento. Nós não devemos ver os livros da Bíblia como uma espécie de biblioteca, em que estamos ali. Uma biblioteca tem muitos livros e cada livro fala de um assunto e que um livro não se relaciona com o outro, né? Não é assim a Bíblia. A Bíblia é um livro só, na verdade. Há algum benefício de nós chamarmos a Bíblia de biblioteca porque ela se compõe de vários livros. Mas ela não é uma biblioteca no sentido normal. Ela é, na verdade, um livro só, ainda que escrita por muitos autores, mas ela é escrita por um único autor, na verdade, o Espírito Santo, que usou esses autores, entre eles Moisés. Então, o que Deus está fazendo aqui? Deus está conduzindo a história da redenção, que vai se cumprir no Novo Testamento. Isso aqui é uma parte da história. O último discurso de Moisés, e como eu disse para vocês, Moisés morrendo e colocando adiante o que Deus vai fazer, uma morte cheia de esperança, evidentemente, esse cumprimento e essa esperança dele está em Cristo. E viria o profeta, que ele diz. O profeta é esse, Jesus, né? E tudo isso aqui que o livro mostra, irmãos, essas exortações, a aliança, as exortações para que o povo ame ao Senhor, confie no Senhor, ame, seja grato a Deus e prossiga em direção à terra com fé, com esperança. Essas exortações e essas promessas e esses chamados é para nós do Novo Testamento, porque nós, conforme o livro de Hebreus vai mostrar, nós temos um Moisés que não morre, que está conosco. Nós temos um Salvador, nós temos uma terra prometida, nós temos uma caminhada, uma peregrinação, uma guerra, e tudo isso é espiritual. Este livro, ele vai nos ensinar muito a respeito da nossa própria situação, da nossa própria caminhada cristã, da nova aliança, que essa aliança aqui do Antigo Testamento, com Moisés, no Sinai, com o próprio Abraão, depois com Davi, vai acontecer muito tempo depois, todas essas alianças, na verdade, elas são preparatórias para a grande e maravilhosa aliança que Deus vai realizar em o próprio Filho dele, o Senhor Jesus Cristo. Então, isso fala conosco, irmãos. É Deus preparando, e este livro, ele tem muitos ensinos, conforme nós olhamos para o próprio livro de Hebreus, que nos ensina, olhem para
foi o que aconteceu. Veja esses exemplos de fé e veja que Deus estava preparando, na verdade, aquilo tudo era preparatório, por exemplo, de Cristo, para a vinda de Cristo, e que nós devemos, então, responder em fé, em amor, em gratidão a esse Deus que nos salvou em Cristo Jesus. Então, eu quero caminhar com vocês na leitura desse livro, conforme nós temos, com a graça de Deus, né, procurado fazer nos outros livros, olhando sempre para Jesus, em que a Bíblia toda tem sentido, é a história da salvação. A Bíblia conta a história de Cristo, né? E da promessa para que nós possamos aplicar na nossa vida. Mas, por hoje, eu queria que vocês pensassem nesses 3 discursos, exatamente nesse sentido. Que ele é o Deus da história, que está controlando a história, tendo por alvo trazer Jesus para a salvação, que morreria, seria sepultado, que ressuscitaria, subiria ao céu, mas que em breve voltará. E ele continua controlando a história. Deus é o Senhor da história. Que ele nos chama para amá-lo em seu Filho, para sermos gratos, e para fazermos isso, que está aqui no capítulo 6. Ele é o único Senhor, ele deve ser adorado e amado por nós, em gratidão por tão grande salvação em Cristo. A salvação gratuita, a salvação pela graça. E que isso tudo acontece porque ele fez uma aliança conosco. Em Jesus Cristo, seu Filho, que derramou seu sangue para a nossa salvação, a nova aliança. Então, esse é ensino para nós. Então, que nós, irmãos, possamos as exortações de Moisés, ó Israel, o Senhor é o único Senhor, ama o Senhor, ensina aos teus filhos, ensina todas as pessoas sobre este Deus maravilhoso, que isso seja para nós. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Vamos então encerrar esse estudo de hoje, pedindo que Deus nos abençoe, tanto no que nós ouvimos hoje, como com a graça dele nós vamos estudar a partir de agora, deste mês de dezembro, entrando. Em janeiro vai ter uma pausazinha, né, o descanso. Não vamos fazer o estudo, vamos continuar aqui nas quarta-feiras, não será feito esse estudo, mas em fevereiro retornando. E chegando até praticamente o fim do novo ano. Vamos orar e vamos pedir que ele, se assim nos permitir, né? Façamos essa caminhada e ele nos dê a sua graça. Vamos orar. Ó Senhor, muito obrigado, porque nós tivemos hoje o privilégio, a oportunidade de estudarmos, Senhor. Fazemos aqui uma rápida introdução a este livro maravilhoso que o Senhor colocou nas nossas mãos. Ó Senhor, abençoa o que falamos aqui hoje, que foi sua palavra, que foi um bom entendimento deste livro, uma visão geral deste livro correto. Ponha o nosso coração, Senhor. Nos edifique, nos fortaleça, nos santifique na sua palavra, Senhor. E abençoe, nós te pedimos, nessa caminhada nossa que nós vamos começar, estamos começando hoje, nesta quarta-feira, e que vamos fazer o resto desse mês, continuarmos, se eu permitir, a partir de fevereiro, do ano que vem. Nós pedimos, nós suplicamos com a sua graça, que o Senhor nos abençoe nessa nossa caminhada, para que esses estudos nos façam entender, Senhor, o ensino deste livro, que o Senhor aplica a nossa alma em Cristo Jesus, para que nós possamos crescer exatamente nisso, neste amor, todo o nosso coração, por Ti, servindo ao próximo, levando essa mensagem em toda a nossa vida. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, um perdão dos nossos pecados, e que o Seu nome seja louvado, que esses estudos façam bem a nós aqui, que estamos vindo nas quartas-feiras, orando, buscando, e a todos que ouvirem também esses estudos pela internet, para o Seu louvor, para a Sua honra, para a Sua glória no Senhor Jesus. Nós oramos e nós agradecemos a Deus Todo-Poderoso em Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Nós vamos agora orar, né? Eu peço para vocês manterem a sua Bíblia aberta em Deuteronômio capítulo 6. Eu vou encerrar aqui a transmissão agradecendo aos irmãos que ouviram a nossa transmissão.